Você carrega um poder dentro de si que pode estar gerando algo bom ou ruim na sua vida. Se você souber usar esse poder em seu favor, eu garanto para você, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu já vi pessoas usarem esse poder para se autodestruir, mas também já vi pessoas usarem esse poder para progredir, prosperar, enriquecer, viver o seu propósito, descobrir o seu destino, se aproximar de Deus, trazer à existência aquilo que não existe. O que você vai aprender nessa aula, eu te garanto, vai mudar a sua vida para sempre. Sem sombra de dúvidas, essa aula é um tema que eu acredito ser o tema mais poderoso que eu vou abordar aqui no canal até esse momento. Eu sou Eduardo e é muito prazer ter você aqui. Eu quero te convidar para poder participar dessa aula. Quem procura aqui o meu canal encontra mudança de mentalidade. Você consegue ativar o teu propósito, a tua identidade. Você aprende sobre liderança, prosperidade, riqueza. Você se torna uma pessoa acima da média. Eu criei esse canal com essa intenção, de compartilhar uma mensagem que tem aqui no meu coração, de coisas que eu apliquei na minha vida, que me trouxeram do -2, eu nem falo do 0, porque se fosse do 0 seria um pouco mais fácil, do -2 até a posição que eu me encontro hoje, que eu acredito ser uma posição de alguém muito bem sucedido no que faz. Eu quero compartilhar com você, aqui nesse canal, riquezas, informações preciosas, que vão ajudar você a mudar o seu destino para sempre. Olha só, para você conseguir ter resultado, é muito importante que você me permita ser o seu mentor, te conduzir nessa jornada. E mais uma coisa, é necessário que você tenha uma caneta em suas mãos e um papel para fazer a anotação. Porque daqui você vai acessar informações extremamente preciosas. Vai ter aprendizados que você não tem na escola. Você vai ouvir coisas que você não ouve na roda de amigos normalmente. Chegou um grande tempo na sua vida, por isso que Deus trouxe você até aqui. E eu quero ser alguém que te ajude a viver esse grande tempo, ok? Então, antes de eu começar a compartilhar essa informação de extrema importância e te ensinar como usar esse poder que está dentro de você em seu favor, eu quero que você se inscreva no canal. A gente tem uma meta ousada, você que já é do canal sabe, e eu tenho recebido mensagens de pessoas me motivando e dizendo nós vamos conseguir atingir essa meta. Se vocês estão abraçando a minha causa, e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de saber que eu não estou sozinho nessa jornada, de saber que você está me incentivando a avançar. Meu, muito obrigado por compartilhar o conteúdo, por comentar no vídeo, por deixar o seu like e por ser inscrito nesse canal. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito e não sabe do desafio, vai ficar sabendo agora. Meu desafio é atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal. E você pode ser alguém que pode me ajudar nessa jornada. Sabe por quê? Quanto mais pessoas estiverem inscritas aqui no canal, mais vidas serão transformadas através da minha missão. Então, clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder as aulas. Já tem aulas incríveis dentro desse canal. Se você não acompanhou ainda, vai lá, assiste, procura essas aulas aí. Além de você ativar as notificações, faça um comentário, me diga o que você está achando da aula, se está gostando ou não, porque aí eu vou saber se eu estou na direção certa, tá bom? Ó, bora lá! Essa aula aqui é de extrema importância. Eu quero falar de um poder que existe dentro de Deus. Olha só, esse poder está dentro de Deus. Ele pega essa porção desse poder e coloca dentro de você. E da mesma maneira que ele usa esse poder para gerar resultados e construir aquilo que ele deseja, ele te deu essa capacidade de gerar resultados e construir o que você deseja através desse poder. Que poder que é esse? É o poder das palavras. Mas será que as palavras, Eduardo, são tão poderosas assim? Realmente isso pode mudar a nossa vida? Será que isso realmente vai gerar algum tipo de resultado? Isso é fato. E eu quero que você fique comigo nessa aula até o final. Eu vou te mostrar como que as palavras geram resultados, como que você identifica se está usando as palavras de maneira errada ou de maneira certa. Como que você usa de maneira certa para poder avançar na sua vida, para crescer, prosperar, para gerar resultados. O que as escrituras sagradas falam a respeito disso? Você sabe que a nossa base aqui é a Bíblia. Um livro que carrega sabedoria milenar, um livro que carrega informações preciosas, um livro que foi deixado por Deus para que nós pudéssemos acessar e entender o que Deus quer de nós. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você está usando esse poder hoje que você carrega para gerar resultados positivos ou negativos? Esse poder que você carrega pode fazer com que você prospere financeiramente, que você construa riqueza, que você tenha resultados extraordinários e fora da curva. Ou pode fazer você ser alguém que vive em extrema escassez, dificuldade.
Alguém que vive correndo atrás do dinheiro e não consegue prosperar de forma alguma. Esse poder você pode utilizar para ativar e liberar o potencial que está dentro de você. Ou você pode usar esse poder para, literalmente, te travar, te paralisar e te fazer menor do que quem você realmente é. Esse poder pode gerar no seu lar uma estrutura familiar, aonde a sua família se torna uma família forte, que progride, que é referência e que caminha com base nos princípios milenares. Ou você pode literalmente usar esse poder para destruir a tua família, afetar os teus filhos, positivamente ou negativamente. Esse poder pode fazer os seus filhos serem adultos lá na frente bem-sucedidos, responsáveis, bem emocionalmente, ou pode fazer com que eles se tornem adultos irresponsáveis, que vivam em grande dificuldade, que criem muitos problemas. Esse poder pode gerar no seu relacionamento cada vez mais conexão com o seu cônjuge, fazer vocês serem unidos, superar problemas, alcançar resultados, ou pode fazer com que vocês acabem com tudo, até com o relacionamento de vocês. A palavra tem o poder de gerar isso nas pessoas. Eu quero que você entenda que realmente as palavras podem construir e trazer à existência aquilo que não existe. E a primeira prova, a primeira evidência de que as palavras realmente têm poder está em Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, veja bem. Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim: haja luz. Quem está dizendo? Deus. Ele está dando ordem para que a luz venha à existência. E isso está gerando um resultado através da palavra que foi liberada. E quando Deus disse haja luz, o versículo vai dizer: e houve luz. Depois ele diz: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Simplesmente a terra produz o firmamento. Depois ele diz: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e separar a noite. Deus está dando ordem para que venha à existência o sol, a lua e as estrelas. E tudo isso está sendo construído através da palavra. Deus também fala no versículo 24: produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. E a terra tem que gerar e trazer à existência os seres vivos. Tudo isso Deus foi criando o mundo da forma que nós conhecemos, em 6 dias. E no 7º ele descansou. Nesses 6 dias Deus vai liberando a palavra para trazer à existência tudo que nós vimos. Esse poder de criar através da palavra Deus colocou dentro de você, que é uma criatura de Deus. E se você entender que através das palavras você também pode construir, você pode gerar projetos, você pode mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, mudar a sua mentalidade, você vai para um outro nível. Quando você entende que a palavra tem poder, você se torna mais cauteloso com como você usa a palavra. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que ele está dizendo? Que a palavra que sai da sua boca pode gerar vida ou pode gerar morte. Então, se a palavra tem esse poder de trazer vida, por que usar para gerar morte? Como que as palavras elas nascem? Como que as palavras elas são geradas? Você já se perguntou? É muito simples. Toda palavra verbalizada é fruto dos seus pensamentos. Então, o que você precisa entender hoje aqui nessa aula? Que tudo começa aqui, nos seus pensamentos. Nós somos os únicos seres que temos a capacidade de pensar sobre o que nós estamos pensando. Você já fez esse exercício? Você já parou para pensar sobre o que você está pensando? Eu quero que você faça esse exercício. Se pegue em momentos de desafio, em momentos onde você encontra circunstâncias difíceis, problemas, e observe a maneira que você está pensando sobre os problemas. Há aqueles que estão diante de um problema e eles começam a pensar que as coisas não vão dar certo. Ele começa a pensar que não é capaz de resolver o problema. Ele começa a pensar que não tem caminho ou solução para poder lidar com aquele problema. E há aqueles que diante de problemas conseguem pensar em solução, conseguem pensar em pessoas que o ajudem a resolver o problema, conseguem pensar em caminhos que vão conduzir a um resultado positivo. Então pensar sobre o que você está pensando é o primeiro passo para você começar a usar as palavras em seu favor. Porque aquele que pensa de forma negativa, diante de uma circunstância difícil, você vai começar a perceber que ele verbaliza esses pensamentos. Você já viu pessoas que são extremamente negativas? Todas as vezes que você vai conversar com essa pessoa, ou vai compartilhar algo com ela,
a respeito de crescimento, de progresso, ela fala que não dá certo, ela fala que é só para os outros, ela fala que não consegue, ela fala que já tentou, ou ela fala nem vou tentar porque não vai dar certo. Isso é fruto do pensamento dela. É assim que ela pensa sobre novos desafios. Então ela está verbalizando os pensamentos dela. Se você entender que você pode pensar sobre o que está pensando e identificar no seu pensamento se o seu pensamento é adequado para a situação, você vai começar a ponderar seus pensamentos. Você vai começar a ter controle sobre a sua mente. Porque uma vez que você tem controle sobre a sua mente, você começa a ter controle sobre as suas palavras. Olha que interessante. Eu vou falar para você hoje sobre as 3 manifestações do pensamento. Ele atinge determinadas áreas e geram determinados resultados. Mas antes disso, eu quero falar para você sobre um estudo científico. Uma vez eu fui fazer um treinamento em São Paulo, um treinamento de oratória. E lá eu conheci a professora que dava esse treinamento, o nome dela é Patrícia, e ela contou sobre um experimento que ela fez. E nesse experimento nós entendemos o poder da palavra, uma vez que o curso era sobre palavra, ou melhor, sobre oratória, a habilidade de usar as palavras. Ela disse que ela cozinhou o arroz sem tempero nenhum, só deixou ele cozido. Colocou em um pote, pegou um outro pote, então ela tem 2 potes agora. E durante 30 dias ela fez esse experimento. Preste atenção, ela pegava um pote de arroz e ia para um cômodo da casa, bem distante do outro pote, e começava a dizer para o arroz: você é feio, eu não gosto de você, ninguém tá nem aí para você, você vai ser desperdiçado, você é ruim. E começou a liberar palavras negativas para esse pote de arroz. E deixava lá. Depois ela ia no outro cômodo, pegava o outro pote e falava: como você é bonito, você é um arroz branquinho, gostoso, você vai servir muitas pessoas, é muito bom ter você. E ela começou a liberar palavras positivas sobre aquele pote com arroz. Durante 30 dias ela fez esse exercício. Ao final dos 30 dias, pasmem, o que aconteceu? O pote que ela liberou palavras negativas, ela pegou o arroz e olhou no fundo do pote, ele estava todo apodrecido. E o outro pote que ela liberou palavras positivas, ela olhou no fundo do pote, ele estava rosinha, ele não apodreceu. E eu vou te falar uma coisa, se o arroz, que não tem sentimento, não tem emoções, que não pensa sobre o que pensa, que não fala, ele é matéria, ele foi afetado pelas palavras, imagina você que tem sentimentos, emoções, pensamentos, imagina o quanto você pode ser afetado pelas palavras que você libera da sua própria boca. Imagina o que você está causando dentro de si através daquilo que você está falando. Eu quero que você faça uma reflexão a partir de agora. Quais são os tipos de palavras que você tem usado no seu dia a dia a seu respeito? Quais são os pensamentos que surgem na sua cabeça no seu dia a dia a seu respeito? Principalmente em momentos onde você tem circunstâncias difíceis. Porque os pensamentos eles vão nascer de 2 formas. Através da circunstância ou através das experiências de vida que você teve. Quando você se pega pensando em experiências negativas, coisas ruins que você passou lá atrás, é natural que você comece a pensar sobre aquilo de forma negativa. Ou seja, já aconteceu. E aí você começa a pensar no agora. Bom, lá atrás tive um relacionamento e não deu certo. Só me frustrei no relacionamento. Então um relacionamento hoje em dia não vai ser bom. Eu não vou mais me relacionar com ninguém. Eu não quero saber de relacionamento. Percebe? Por causa de uma experiência negativa, pode ter um pensamento que te interrompa, que não te permita avançar e ter um novo relacionamento. E ter uma nova experiência. Então, a partir de uma experiência lá atrás, pode surgir um pensamento hoje que te atrapalhe. E também através das circunstâncias. De repente você está passando por um problema financeiro, de repente sobreveio uma doença, uma enfermidade. Como que você está reagindo nisso? O que você está pensando sobre isso? Será que você está pensando que não vai conseguir vencer essa situação financeira, que é o seu fim, vai quebrar, vai passar fome, dificuldade? E aí você se pega falando para as pessoas que está tudo muito difícil, que você não consegue, que você tenta e não dá certo. Percebe? Então, o que acontece nas circunstâncias gera o seu pensamento. Agora eu quero que você entenda, você tem poder sobre os seus pensamentos. Uma vez que você entende que você tem poder sobre os seus pensamentos, você entende que tem poder sobre as suas palavras. Olha o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 23:7. Ele diz assim: porque assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Você sabia que quando a Bíblia fala de alma, ela está falando sobre a mente? Sobre a psique? Então, porque assim como ele imagina em sua mente, assim ele é. Então se você imagina que não vai conseguir resolver esse problema financeiro, o seu resultado será de alguém que não consegue dar conta de sair desse problema financeiro. Se você
pensa, cria na sua mente que você nunca mais vai ter um relacionamento, automaticamente você vai ser alguém que não consegue ter bons relacionamentos. Você não consegue ir adiante com um parceiro, uma parceira. Se você imagina na sua mente coisas ruins a seu respeito, você começa a se tornar fruto daqueles pensamentos. Mais um versículo importante, antes de eu falar para você aqui sobre as 3 manifestações. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só, você já aprendeu que quando fala do coração, está falando da mente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O que é guardar? É proteger. Então ele está falando assim, ó, guarda, protege a sua mente. Você tem que proteger ela de você mesmo, por causa dos pensamentos que você pode criar, e você tem que proteger das pessoas ao seu redor, por causa das palavras que vão liberar para você. E se são palavras negativas, vão gerar fruto dentro de você, ou vão gerar pensamentos dentro de você que são negativos. Logo, a sua mente é como se fosse um campo. Os pensamentos é como se fosse uma semente. As palavras verbalizadas é como se fosse o fruto daquela semente. Compreende? Então, guardar o seu coração é proteger as fontes da vida. Ou seja, ele está falando de onde jorra a vida jorra do coração, da mente. Se você guarda a fonte, se você protege, vai jorrar muitas coisas boas. Vai jorrar água limpa. Vai jorrar água que se pode beber, ou se você não cuidar, vai jorrar muita água suja. Sobre as 3 manifestações, o que você precisa entender? E antes de eu falar isso, eu quero que você comente aqui. O que você está achando dessa aula? Você já tinha pensado sobre o que você pensa? Você sabia que você pensa sobre o que pensa ou vive agindo sem pensar? Comenta aqui o que você está achando. Se você já tinha ouvido falar desses assuntos, deixa seu like aí no vídeo, compartilha esse vídeo lá no grupo da família ou para algum amigo no WhatsApp, compartilha. Vamos atingir mais pessoas. Se inscreve no canal, a gente tem uma meta ousada e eu estou contando com a sua ajuda. Eu quero falar agora sobre as 3 manifestações. Olha só, as 3 manifestações do pensamento dentro de você. Então nós já sabemos que os pensamentos podem ser criados por circunstâncias e também a partir das experiências passadas, certo? Nós entendemos que a palavra ela tem poder de gerar, de criar, e Deus usou a palavra para criar coisas e te deu esse poder também. E agora eu quero que você entenda as manifestações dos pensamentos. Primeira manifestação, o pensamento que gera ofensa sobre si mesmo. Por exemplo, você está diante de um desafio, vamos usar o problema financeiro como exemplo aqui, você está diante de uma dívida muito grande, você não consegue lidar com aquela dívida, seu cartão de crédito cada vez mais vai virando uma bola de neve, e aí você começa a pensar assim, eu sou burro, cara, eu não consigo sair dessa situação, eu sou incompetente, como que eu fui fazer isso, entrar numa dívida como essa? Esse tipo de pensamento gera ofensa sobre si mesmo. Agora, quando você está se ofendendo, você está atacando a sua identidade. Quando você ataca a sua identidade, você não consegue viver como Deus quer que você viva. Você não consegue ser quem Deus quer que você seja. Então você precisa parar de pensar que é burro, que é incompetente, que não consegue. E às vezes você fala isso para si mesmo por não conseguir resolver um problema ou porque você ouviu muito isso na sua infância. Então todo pensamento de ofensa afeta a sua identidade. Quer ver um exemplo? Se alguém chega em você, você não conhece a pessoa e a pessoa fala, seu burro, seu idiota, você é um imbecil. Fala isso para você, como que você se sente? Você não fica com raiva? Você pode ficar triste. Pode ser que você fique magoado. Ou pode ser que você vá para cima da pessoa. Isso é uma reação àquilo que a pessoa está falando. Por que você reage assim? Porque aquilo que a pessoa está falando não é uma verdade para você. Então se a pessoa te chama de burro e você não é burro, você fica ofendido. Mas às vezes você fala isso para si mesmo e não se ofende. Entende? Por que você fica ofendido? Porque aquilo atinge a sua identidade. Então quando você for liberar palavras a seu respeito, não libere palavras de ofensa. Diga que você é capaz. Diga que você é incrível. Diga que você é inteligente. Diga que você é habilidoso. Diga que você pode, que você é corajoso. Que você tem inteligência emocional. Que você consegue aprender o que você quiser. Ok? Assim você vai acrescentando coisas positivas a respeito da sua identidade e não coisas negativas. Segundo tipo de manifestação de pensamento, esse afeta as suas emoções. Como que você afeta as suas emoções? Se desmotivando. Por exemplo, não consigo, nada dá certo para mim, só dá certo para os outros. Eu já tentei várias coisas, mas nunca fui para frente. O que gera em você? Desânimo. Isso mexe com as suas emoções, isso gera em você tristeza. Isso gera em você o sentimento de que você não merece.
Logo, se você continua liberando esses pensamentos sobre você e se desmotivando, você vai criando emoções negativas a seu respeito. O seu humor muda. Você se pega para baixo, desanimado, triste, se sentindo incapaz. Você quer saber se uma pessoa não está bem emocionalmente? Olha para o semblante dela. Olha para o jeito que ela libera as palavras. Você vê que ela fala em tom baixo, o ombro fica caído, o olhar é caído. Percebe? Essa pessoa que está assim, numa postura como essa, ela está desmotivada, ela está para baixo, ela está sem energia. Por quê? Tudo começou no pensamento que gera emoções negativas. Então pare de se desmotivar. Diga, quanto mais desafio, melhor. Eu cresço com os desafios. Eu consigo vencer qualquer problema que vier na minha vida. Se eu não tiver a resposta, eu encontro resposta em pessoas. Eu não vou desanimar. Eu não vou ficar triste diante de resultados negativos. Eu vou avançar na direção daquilo que Deus tem. Libere esse tipo de pensamento dentro de você e verbalize, coloque isso para fora. Assim você vai começar a criar emoções positivas. Você vê como que já mudou a minha energia aqui só de falar essas palavras? E se você está me ouvindo agora e está recebendo essa palavra dentro de você, a sua energia também mudou. Então esse é o poder de começar a criar uma nova mentalidade. Logo, isso afeta o seu comportamento. Você começa a ser uma pessoa de ação, uma pessoa que vai para cima, uma pessoa que põe a mão na massa, uma pessoa que age, uma pessoa que não desiste nunca, que não para. Você se torna um imparável. E é isso que eu quero que você entenda. Terceiro tipo de manifestação, aquela que afeta o seu destino. Como que ela é gerada? Quando você começa a se sentenciar. Como assim? Eu nunca vou ser próspero. Eu nunca vou ser rico. Eu nunca vou ter um bom emprego. As coisas nunca dão certo para mim. As coisas só dão certo para os outros. Eu nasci para passar por dificuldade. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser pobre. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Percebe? Você está sentenciando o seu futuro. Você está afetando o seu destino. Você está criando pensamentos sobre você e verbalizando esses pensamentos. E eles estão interrompendo o futuro que Deus criou para você. Se você começa a verbalizar isso com frequência, você acredita nisso. E por que você vai avançar e tentar conquistar algo se você acredita ser alguém que não nasceu para dar certo na vida? Como é que você vai prosperar e enriquecer se você acredita que nasceu para morrer pobre? Então você está afetando aquilo que Deus pode construir lá na frente. Comece a declarar a partir de pensamentos poderosos o que você quer para o seu destino. Declare, eu vou prosperar mesmo em meio à crise. Eu serei rico, próspero, abundante, vou abençoar muitas vidas. Eu terei negócios e mais negócios. O dinheiro, ele vai correr atrás de mim. O dinheiro vai me procurar. As bênçãos vão me perseguir, como diz na palavra. As bênçãos vão te perseguir. Percebe isso? Eu me empolgo de falar, porque eu usei muito isso na minha vida. Para eu desconstruir muitas limitações dentro de mim, eu tive que aprender a liberar palavras poderosas a meu respeito. Eu tive que aprender a reagir com palavras de poder. E aí eu te pergunto, qual que é o maior insight hoje? Coloca no papel assim, escreve quais são as palavras poderosas que você pode usar no seu dia a dia para poder manifestar a sua identidade, para poder manifestar boas emoções, para poder criar o seu futuro. Coloca no papel assim, quais são as palavras negativas que eu falo e devo parar de falar para prosperar, crescer e avançar na vida. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula. Se você colocar isso em prática, sua vida muda para sempre. De todo o meu coração eu te falo isso, porque eu coloquei em prática. Não é só sobre pensar positivo e falar de maneira positiva. É sobre pensar, verbalizar, acreditar e agir com base naquilo que você fala. Se coloque em movimento através de palavras poderosas e você vai ver que seu resultado vai mudar. Você nunca mais será o mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. E que Deus te prospere. E que você possa comer o melhor dessa terra. Até a próxima aula. Tchau, tchau.